No dia 10 de abril de 1813, 2 dias após o seu aniversário de 17 anos, Penélope Featherington debutou na sociedade londrina. Ela não quisera implorar à mãe que a deixasse esperar um ano. Estava pelo menos 12 quilos acima do peso e ainda tinha péssima tendência a desenvolver um monte de espinhas no rosto sempre que ficava nervosa. O que significava que vivia com espinhas, já que nada no mundo a deixava mais nervosa do que um baile em Londres. Tentou lembrar a si mesma que a beleza era algo superficial, embora isso não fosse uma desculpa útil quando ela não sabia o que dizer às pessoas. Não havia nada mais deprimente do que uma menina feia sem personalidade. E naquele primeiro ano no mercado casamenteiro, era exatamente isso que Penélope era. Uma garota feia sem nenhuma, está certo, ela tinha que se dar algum crédito, com muito pouca personalidade. No fundo, ela sabia quem era, uma garota inteligente, generosa e muitas vezes até mesmo engraçada, mas, de alguma forma, sua personalidade sempre se perdia em algum lugar a caminho da boca e ela acabava dizendo a coisa errada ou, o que era mais comum, nada. Para tornar tudo ainda menos atraente, a mãe se recusava a permitir que Penélope escolhesse as próprias roupas, e quando ela não estava com o indispensável branco que a maioria das jovens usava, e que, é claro, não valorizava em nada sua pele, era forçada a vestir amarelo, vermelho e laranja, cores que a deixavam com uma aparência deplorável. A única vez que Penélope sugerira verde, a senhora Featherington colocara as mãos nos largos quadris e declarara que a cor era melancólica demais. O amarelo, argumentou a senhora Featherington, era alegre, e uma moça alegre conseguiria fisgar o marido. Penélope decidiu naquele instante, naquele local, que era melhor não tentar compreender como a mente da mãe funcionava. Assim, ela se via vestida de amarelo e laranja, e às vezes vermelho, embora tais cores a deixassem com uma aparência nada alegre e, na realidade, ficassem assustadoras combinadas a seus olhos castanhos e seus cabelos avermelhados. Não havia nada que pudesse fazer a respeito, no entanto, de forma que decidirá sorrir e ser tolerante. Se não conseguisse sorrir, ao menos não choraria em público. Algo que, por ser orgulhosa, jamais fazia. E como se isso não bastasse, 1813 foi o ano em que a misteriosa e fictícia Lady Vestledon começou a publicar suas crônicas da sociedade, 3 vezes por semana. O jornal de página única se transformou numa sensação instantânea. Ninguém sabia quem era a autora. Durante semanas, não meses, Londres não conseguia falar de outra coisa. O jornal foi distribuído gratuitamente por 2 semanas, tempo suficiente para viciar os mais sedentos por novidades, e de repente não chegou mais para adquiri-lo. Era necessário comprá-lo das mãos dos entregadores ao preço exorbitante de 5 pennies por exemplar. No entanto, ninguém conseguia viver sem suas doses semanais de mexericos e quase todos pagavam. Em certo lugar, uma mulher, ou talvez um homem, especulavam alguns, estava ganhando bastante dinheiro. A diferença entre o jornal de Lady Vestledon e qualquer boletim anterior sobre a sociedade era o fato de a autora informar o nome verdadeiro de seus sujeitos. Não havia como se esconder por trás de abreviações como Lord P ou Lady B. Caso Lady Vestledon desejasse escrever sobre alguém, ela usava o nome completo da pessoa. E quando a colunista desejou escrever a respeito de Penélope Featherington, o fez. A primeira menção à garota no periódico foi assim: o infeliz vestido da senhorita Penélope Featherington deixou a pobre menina parecida com nada menos que uma fruta cítrica madura demais. Sem dúvida, uma alfinetada para lá de dolorosa, embora nada menos do que a verdade. A sua segunda menção na coluna não foi melhor. Nenhuma palavra foi ouvida da senhorita Penélope Featherington, e não é para menos. A pobre menina parece ter se afogado nos babados do próprio vestido. Nada que temia Penélope fosse aumentar a sua popularidade, mas a temporada não chegou a ser um desastre completo. Havia algumas pessoas com quem ela parecia capaz de conversar. Lady Bridgerton se afeiçoou a ela e a garota logo descobriu que podia contar à encantadora viscondessa coisas que jamais sonharia em dizer à própria mãe. Foi por meio de Lady Bridgerton que conheceu Eloise, a irmã mais nova de seu adorado Colin. A jovem também acabava de fazer 17 anos, mas a mãe sabiamente lhe permitirá debutar no ano seguinte, embora Eloise possuísse a beleza da família e fosse cheia de encantos.